de agora, você fará uma viagem no tempo, com sucessos que marcaram época. Você vai se emocionar, pois em algum lugar do planeta sempre há um louco por flashback. Com vocês, DJ Ed. Muito bem, senhoras e senhores, diretamente do Estúdio 5 da Web TV São Caetano, estamos começando mais um Loucos por Flashback. E hoje temos uma convidada aqui especial, que ela é sósia da rainha da burlesco no mundo, Dita Von Teese. Estamos recebendo aqui no Estúdio 5 da Web TV São Caetano, Cíntia Alves, ou melhor, Aurora Divine, é isso? Isso mesmo, Ed. Obrigado aí pela sua presença aqui, por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. Você realmente é idêntica à Dita Von Teese. Tem até uma foto aqui, vamos colocar no ar aí para o pessoal de casa ver. Olha que coisa impressionante. O que te levou a fazer essa arte, esse trabalho? O que te levou a fazer essas apresentações, performance burlesca? Então, Ed, tudo começou pela minha paixão mesmo, pela arte da década de 40, 50. Eu lembro que desde criança, adolescente, eu sempre admirei as mulheres do passado, os carros antigos, e ficava fascinada com isso. Mas ainda assim, gostava, mas era aquilo. Gostava de assistir filmes antigos, adorava assistir os filmes do Charlie Chaplin, mas ficava somente nisso. Depois, quando eu procurei saber mais a respeito, eu já estava com uns 18, 19 anos e acabei me apaixonando mesmo, porque eu primeiro conheci as pin-ups e hoje as mulheres que são modelos pin-up e também a Dita Von Teese, que eu conheci porque ela já foi casada com o Marilyn Manson. E na época eu estava assistindo um documentário do Marilyn Manson sobre as ex-esposas dele e ele só namorou mulheres lindas, né? E a Dita apareceu. Até então, eu não tinha visto nenhuma semelhança entre eu e ela. E depois que eu assisti esse documentário, eu fui procurar mais a respeito da Dita. Achei realmente ela uma mulher muito bonita, muito interessante, assim como as outras também ex-esposas dele. E fui procurar saber mais. Nessa época, eu tinha visto, né, que durante a década de 90, a Dita Von Teese, ela foi uma das precursoras. Na verdade, ela retomou a arte burlesca e também a estética pin-up, em plena década de 90. Então ela se tornou muito conhecida por isso, porque era uma época em que o mundo vivia outra coisa e ela de repente resgatou uma cultura proveniente da década de 50, de 40 e 50. Então isso me fascinou muito, tanto que eu comecei a me caracterizar como ela. Então eu via tutorials no YouTube de maquiagens da Dita, que tem algumas meninas que elas fazem vídeos. No seu dia a dia você... Olha, no meu dia a dia, o que acontece? Eu trabalho eu sou jornalista e trabalho como assessora de imprensa. Então, nem sempre dá pra gente se vestir da maneira como a gente gosta. Geralmente, eu me visto mais assim no final de semana. Que aí eu posso colocar as roupas que realmente eu gosto, posso arrumar o meu cabelo, né? Do bem jeito retrô, que eu gosto. né? Bem retrô, exatamente. Mas o batom vermelho eu adoro, eu uso no meu dia a dia. O delineador também eu gosto bastante, não é sempre que eu uso. Mas, né, costumo usá-lo também como uma referência. Costumo também me vestir bem para ir trabalhar. Eu sou assim, eu vou na padaria, vou em qualquer lugar, eu preciso estar bem arrumada. Eu não consigo sair de casa sem maquiagem, eu acho que desde criança sempre fui assim. Se você vir os meus álbuns de escola, de pré-escola, eu tô lá com batom. Então, eu sempre adorei maquiagem, desde criança. E isso foi uma coisa que eu trago até hoje, né? Esse gosto por maquiagem, por me arrumar. Então, eu sou assim no meu dia a dia. Não sou... Que é de muito bom gosto. Sim. Né? Naquela época já tinha esse bom gosto, década de 40, 50, né? As mulheres... Você trouxe isso para a atualidade e usa, né, no seu dia a dia, praticamente no seu dia a dia. Sim. Às vezes arrumo o meu cabelo de uma maneira diferente, porque é aquela questão de você só prender o seu cabelo, fazer um rabinho de cavalo, um coquinho, eu ainda acho que dá para melhorar. Então eu acabo me inspirando, fazendo topete, e às vezes as pessoas assimilam realmente. Nossa, você, né, tem um visual diferente. Então muita gente fala isso. Amigas minhas que também trabalham como modelo pin-up, elas vivem um pouco disso no dia a dia, não dá para ser ao extremo, radical, eu só vou, né, me vestir dessa forma,
estilo anos 50 todos os dias, porque realmente isso choca um pouco. Não é uma coisa proveniente da nossa cultura, século XXI, né? Sim. Então, realmente as pessoas, ao andar na rua, as pessoas percebem isso, as pessoas te olham e veem que você é adepto de um estilo um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas hoje. Então, eu gosto bastante. Tento, nos meus finais de semana, então, eu adoro. Aí eu gosto de fazer a minha produção mesmo. Cíntia, eu vou pedir para você explicar, tem muita gente também que não sabe, né? Eu estou conhecendo agora, né? Eu conhecia de filmes, que eu assisto bastante clássicos, mas eu não sabia que no Brasil tinha esse grupo que fazia esse trabalho. Explicar para o pessoal de casa o que é a arte burlesca. Bom, a arte burlesca, ela é a arte do striptease. Como a gente tinha dito, a Dita, na década de 90, ela acabou reinventando uma maneira de dança burlesca, que é voltada mais pro glamour. Então, a Dita, ela ficou muito conhecida por conta das performances na Taça de Martini. E é uma arte teatral também. É uma arte teatral, que vem dos antigos cabarés de Paris. Eu tenho na ficha aqui que ela começou por volta de 1600, do ano de 1600. Isso, exatamente. É bem antiga mesmo. É uma arte bem antiga. E a precursora, podemos dizer até a rainha do burlesco, porque foi uma das precursoras dessa arte no mundo. E ela é reconhecida por várias dançarinas burlescas, que é a Gypsy Rose Lee. A Gypsy Rose Lee, ela começou com a irmã dela a dançar, mas as apresentações eram mais comedidas, assim, não tinha a questão mesmo do strip de fato. Só que uma vez a irmã dela se apresentando, a alça do vestido arrebentou e o vestido caiu até o chão. E o público foi ao delírio, né? Geralmente era um público masculino. Então, a partir disso, elas começaram a ver que dava certo, que elas podiam, de repente, partir para essas performances. Tem até um musical, né, da Gypsy Rose Lee, ela já, se eu não me engano, ela já é falecida. E a Gypsy, ela acho que na época que ela começou a fazer, ela tinha uma certa vergonha, um certo receio. Até porque a gente sabe que a época, para a época, era uma coisa muito à frente. Sim, né? Com certeza. Então, o que acontece? Às vezes ela estava lá fazendo uma performance, aí ela baixava a alça do vestido e dava uma olhadinha para trás, né, daquela maneira mais sensual, e saía do palco. Então isso instigava muito, muito quem estava assistindo. E ela realmente é a rainha do burlesco, é uma referência para Dita e para tantas outras dançarinas. Então, naquela época, na década de 40, na década de 50, nós tivemos muitas referências. Blaze Starr, a própria Gypsy Rose Lee, a Tempest Storm, que também é uma outra dançarina burlesca que está viva até hoje, fez até uma performance depois de velhinha. Tem bastante, então, né? Tem bastante artistas que fazem esse trabalho, né? Eu vou mostrar aqui, porque a sua aparência com a Dita é tão grande que a Dita tem uma pintinha no rosto, que você falou em off pra mim, que é uma tatuagem. Você fez também, eu vou mostrar aqui pro pessoal. Pode falar sobre essa tatuagem que a Dita fez e você também. Sim, muita gente pergunta se a Dita, ela fez a pinta ou se ela já nasceu assim. E eu, que sou uma pesquisadora, que gosto muito da Dita, que admiro ela como artista, eu passei a pesquisar bastante sobre ela. E quando eu comecei as minhas pesquisas, eu soube que ela foi tatuar as riscas atrás da perna, que se assemelham às meias que tem a risca atrás, que as enfermeiras antigamente usavam, tatuada essas riscas atrás da perna. Só que aí, na hora que ela chegou no tatuador, ele falou, não, vamos fazer alguma coisa que vai marcar você, vai ser como uma referência. Vamos fazer uma pinta no seu rosto. E fizeram uma pinta exatamente como essa. E quando eu comecei a fazer o sósia da Dita, por conta da semelhança, né, por conta de tanto que as pessoas me falavam, poxa, você é parecida, aí você tenta investir nisso. Né? Eu tatuei a minha pinta. Quando eu vou fazer a minha maquiagem, às vezes ela fica um pouquinho apagada, eu dou um retoque com lápis de olho ou com o próprio delineador. Porque até então, fazer a pinta, eu comecei assim, eu fazia a pinta com delineador, mas não sai certo, borra, e não tem nada melhor do que acordar já com ela no rosto. Então eu optei por me tatuar mesmo no rosto com a pinta. Isso também, essa questão da pinta, é uma coisa que na verdade, era uma característica muito usada na era vitoriana. Você pode ver as mulheres, elas usavam a pinta, elas faziam a pintinha no rosto. E algumas dançarinas burlescas, elas têm uma pintinha, que eu acho super charmoso, não só por conta da Dita, mas eu acho lindo. E sobre a unha? A unha também é pintada de uma forma diferente? A unha também é uma característica da década de 50, é a meia-lua,
que se faz na unha. Algumas meninas, elas usam o auxílio de aqueles durex de fichário, de folha de fichário, elas usam para conseguir fazer a meia-lua. Nesse caso, eu fiz a mão livre. Nem sempre sai perfeito, mas a gente hoje em dia tem aí alguns produtos que nos auxiliam a fazer essa meia-lua, que não é fácil, mas depois que você pega a prática, acaba dando super certo e fica muito bonito. Tem muitas, às vezes até manicures antigas que lembram, eu fazia nas minhas clientes antigamente, né, a meia-lua, que hoje é mais a francesinha, mas é uma característica também forte da década de 50. Se você olhar para a Dita, ela sempre vai estar com a unha assim, e outras mulheres também que são referências. Tá ok, agora vamos fazer o seguinte, vamos pedir para você fazer uma demonstração então. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. I feel so good. Muito bem, Cíntia Alves ou Aurora Divine aqui no Loucos por Flashback. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Muito bem, Loucos por Flashback de volta. Você pode participar aí pelo Facebook da Web TV São Caetano.
Estamos aqui com Cíntia Alves, né, explicando para nós e demonstrando sobre a arte burlesco. Bom, Cíntia, quero saber de você, qual o principal conceito dessa arte? Bom, a arte do burlesco, ela consiste mais em um striptease mesmo. Só que ela envolve também a questão da comédia dell'arte, ela envolve alguns gêneros que eram bastante utilizados nos cabarés de antigamente, né? Então mistura sátira, então é um pouco de humor com sensualidade e realmente o striptease. A maioria das dançarinas burlescas, elas terminam a sua apresentação no palco com o pasti, que é como se fosse um tapa-mamilo. Na verdade, esses pastis, eles são redondos, muitas vezes eles parecem até um brinco, e eles são brilhantes, tudo para chamar atenção para essa área. E elas ficam com uma calcinha ou com um shortinho, às vezes elas tiram a meia 7/8 ou mantêm no corpo. Cada uma tem o seu jeito de fazer essa performance, né? E o legal é que elas usam muita criatividade. Então tem umas que fazem até no bambolê, na lira, a lira acrobática. Então elas usam muito disso. A própria Dita, né, na Taça de Martini, acabou revolucionando um pouco. É uma arte que chama muita atenção da sociedade. Isso, chama atenção. Porque o que acontece? Pelo fato de não ser uma cultura propriamente nossa, né? É que aqui no Brasil tivemos os teatros de revista, as grandes vedettes. Então, algumas delas até chegaram a pousar nua e ficar realmente como uma dançarina burlesca, né? Só com os pastis no seio e uma calcinha. E a Elvira Pagan, por exemplo, foi uma das vedettes, uma das precursoras, né, desse estilo aqui no Brasil, e uma grande vedete, que tem seu reconhecimento até hoje. Então, o que acontece? O burlesco, de fato, eu hoje acabo não fazendo todo o burlesco. O que eu tenho feito em minhas performances artísticas é uma inspiração, sim, no burlesco, no Teatro Vaudeville, da Belle Époque. Então, são essas as inspirações que hoje eu tenho para as minhas performances. Principalmente pela questão do sapateado americano, que eu também tenho feito aulas, que é aquela questão do meu amor pelo cinema antigo, né? Sim. Você assiste bastante filme para poder fazer seu trabalho? Assistiu bastante com dança burlesco? Uhum. Então, clássicos, né? Tem mais uns clássicos, sim, né? Clássicos, musicais. O que acontece? Você falou do filme Gilda em off. Isso. Gilda, de 1946, né? Que foi estrelado pela Rita Hayworth, que era uma grande artista, né? Morreu, se eu não me engano, na década de 60. That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. E eu sempre gostei muito de assistir esses filmes. Eu adoro assistir. Desde da minha infância, da minha adolescência, sempre adorei, sempre achei as mulheres de antigamente mais bonitas do que as mulheres de hoje. O formato da sobrancelha, a maneira como elas se maquiavam, ajeitavam o cabelo, a maneira como elas se vestiam, como elas se portavam. Isso era muito interessante, eu gostava muito. Mas, de uns tempos pra cá, eu tenho assistido muito mais, porque eu tenho tido esses filmes, esses musicais como uma referência. Uhum. E foi a partir disso que eu comecei a fazer sapateado americano, porque eu amo de paixão o Fred Astaire. Adoro que também foi um grande dançarino, um ator. Ele foi, sim. Na verdade, ele multifacetas, né? Ele era um grande artista e eu admiro muito ele. Então, todas as vezes que eu via as performances dele com sapateado com alguma atriz, Ginger Rogers ou até a própria Rita Hayworth, eu ficava fascinada. Eu falava, não, isso não existe, né? E aí eu procurei fazer o sapateado americano, que eu faço até hoje, faz mais de um ano que eu faço. E também me inscrevi nas aulas de canto, porque eu queria começar a fazer musicais inspirados na década de 40, 50. E aí eu fiz a aula de canto, fiz mais ou menos um ano também de aula de canto. Você é uma artista completa. Bom, ainda vou chegar lá, ainda chego lá. Canto. São coisas que eu gosto. Eu descobri um lado meu que realmente estava apagado, que eu não sabia que eu gostava tanto disso. E aí passei a fazer o sapateado, fiz as aulas de canto e comecei a fazer o ano passado performances inspiradas nos grandes filmes da década de 30, 40 e 50.
Os Homens Preferem as Loiras, da Marilyn Monroe, Sim. o próprio Gilda, de 1946, e comecei a adotar o jazz como repertório meu nas minhas aulas de canto. Então, Ella Fitzgerald, Doris Day, então todas essas cantoras do jazz da época eu também incluí no meu repertório. E os filmes realmente sempre me fascinou, gosto de assistir, até hoje tenho eles como uma inspiração, principalmente na hora que existe o musical, o sapateado envolvido, o canto. Isso realmente para mim é apaixonante. Você é casada, né? É casada. Quase lá. Quase lá. Tô namorando, mas a gente já tem planos de se casar, sim. E o seu namorado tem ciúmes do seu trabalho, da arte, quando você vai se apresentar em algum lugar? Então, meu namorado, eu conheci ele, até engraçado, né? Eu conheci ele porque ele tinha uma banda de rockabilly, que é rock dos anos 50. E ele tocava numa banda de rockabilly. Na verdade, ele tocou desde os 16 anos, ele toca em banda de rockabilly. E tem uma balada em São Paulo que eu fui e ele estava tocando nesse dia à noite. Bom, na época eu era comprometida, há uns 5, 6 anos atrás, eu era comprometida e eu tinha ele como meu amigo. Aí Mas depois... nessa época você já... Quanto tempo você já fazia arte burlesca? Então, a arte Já se apresentava? na verdade, as inspirações na arte burlesca, no Teatro Vaudeville, eu comecei propriamente no ano retrasado. Ah, então quando o conheceu não fazia ainda? Não, ainda não fazia as performances. Na verdade, eu fazia mais trabalhos como modelo pin-up do que propriamente as performances então foi pior artísticas. Pra ele. Foi, o que acontece? Na verdade, ele adora, ele sempre tocou em banda de rockabilly, então eu conheci ele justamente nesse meio. E depois de muito tempo, já amigos, né, eu cheguei a ficar solteira, ele também, né, e nós resolvemos nos encontrar para bater um papo e a gente acabou namorando. Quando eu falei para ele das performances artísticas, ele falou, eu mostrei o vídeo da Gilda, né, dançando no cassino, tudo. Aí ele falou, mas não tem público para isso, os brasileiros não estão preparados para isso, Cíntia. Aí eu falei, mas eu acho que aqui tem público para todos os tipos de manifestações artísticas. E fui em frente no meu projeto. Comecei o sapateado, comecei as aulas de canto, montei uma parceria com uma amiga minha, uma dupla que chama The Rollywood Sisters, que realmente consiste, né, nas grandes divas de Rollywood. Então a gente se apresenta musicalmente com esse estilo, né, das divas. E também passei a fazer algumas performances solo. E esse ano começando com o projeto das Vedettes, ao som de grandes cantoras da Rádio Nacional. Porque eu acho que isso está muito esquecido hoje. A gente teve isso na década de 40, década de 50, mas hoje em dia as vedettes, elas acabaram caindo no esquecimento. Então eu estou tentando retomar isso, e uma das performances que eu já faço é com a Carmen Miranda. Montei todo o figurino, coloquei, né, aquela cabeça de... aquela fruteira, né? Montei fruta por fruta, colei tudo, fiz aquele negócio gigantesco. No entanto, que eu nem aguento ficar com ela muito na cabeça, porque ela pesa e a gente coloca uma tiara cheia de grampos, isso vai machucando a cabeça ao longo das horas, mas eu faço a performance como Carmen Miranda. Você já pensou em montar um espetáculo só o seu? Sim, eu estou começando a fazer esse projeto esse ano. No entanto, eu estou com outro projeto também, que não é só apresentações solo, mas é como se fosse uma família de 6 artistas, cada um se apresentando de uma maneira diferente. Uma é havaiana, a outra é vedete, a outra trabalha com lira acrobática, para a gente fazer festas, cabarés, embaladas à noite. E aí, voltando à questão do meu namorado, Sim. né? Ele me apoia, ele gosta, ele me apoia. Ele vai comigo, ele sempre está comigo durante as performances, ele me ajuda, ele filma, ele fotografa. Vamos colocando umas fotos enquanto ela está falando, umas fotos da Cíntia Alves. Mas assim, o ciúmes é inevitável, né? O ciúmes realmente é inevitável. Como eu trabalho também como modelo pin-up, eu já participei de alguns eventos de carros antigos. Então teve uma feira em Lindóia só de carros antigos, eu trabalhei num stand. Eu queria ter levado ele, a gente se hospedado num hotel, mas geralmente nessa época que tem essa feira em Lindóia, os hotéis são lotados. Sim. E ele não pôde ir. Então eu fiquei 3 dias em Lindóia com o pessoal da revista Hot Rods, que foi uma revista que eu também fui capa na época. E trabalhei com esse pessoal, que são pessoas maravilhosas.
e ele ficou em São Paulo, né? Ele ficou, na verdade, Lindóia é interior e ele ficou na capital. Ele tem ciúmes, né? Porque ele cuida muito de mim, ele me protege bastante. Mas é inevitável, né? Você acaba fazendo um trabalho que existe uma certa exposição. Não dá para tirar a razão dele, né? Ah. Você deve chamar muita atenção na rua, né? Até pela beleza e pela maneira como se vestir, se pentear. Sim, isso chama atenção, realmente chama atenção. Eu ouço até amigas minhas que trabalham como modelo pin-up também falando a mesma coisa, que ao pegar um ônibus elas são bastante, né, vistas, né? E o pessoal fica meio assim. Explica pra gente o que é a pin-up. Então, a pin-up na verdade, as pin-ups, elas vêm antes da década de 40, mas foi só na década de 40 que foi oficializado esse termo. O pin-up, em português, significa pendurar. E os soldados, durante a guerra, eles usavam as imagens da pin-up nos acampamentos, eles penduravam as imagens das pin-ups para não se sentirem tão sozinhos durante a guerra. E geralmente as pin-ups, elas tinham uma imagem mais sensual, só que ao mesmo tempo elas também tinham aquela certa inocência. Elas eram, assim, pode ver que as imagens das pin-ups, elas misturam um pouco de uma imagem de uma menina inocente, ao mesmo tempo sensual, porque elas abusavam da cinta-liga e também, às vezes, algumas imagens que a gente vê são delas nuas, de lado, de repente tampando alguma coisa mais nua, ou com a cinta-liga, ou com uma calcinha retrô, um sutiã, e a cinta-liga, meia, 7/8. E uma característica bastante forte das pin-ups é a questão da maquiagem, da boca vermelha, do delineador. Isso é uma coisa bem característica mesmo do blush, né, das pin-ups na época. E tinham as mulheres que elas posavam como pin-up e alguns artistas reproduziam elas como desenhos. Então eram geralmente essas imagens que os soldados colocavam nos acampamentos para não se sentirem tão sozinhos. E a precursora, a rainha das pin-ups, considerada até hoje, que tem influenciado uma geração de meninas, é a Bette Page. A Bette Page, ela já é falecida e ela foi uma artista na década de 50 por ser uma pin-up legítima, né? E depois ela acabou também fazendo alguns vídeos, algumas apresentações que tinham o fetiche incluído. E assim, a história dela é fantástica. Eu não vou contar a história dela toda aqui, até tem um filme, né, da Bette Page que conta um pouco da história dela, para que as pessoas, de repente, que tenham interesse possam buscar. Mas ela realmente é a rainha das pin-ups. Ela é considerada a rainha das pin-ups. Você falou para mim que você está participando de um concurso, né? Isso, exatamente. Estou participando de um concurso que é o Pin-Up Contest. Esse Pin-Up Contest, ele é um concurso do Festival Viva Las Vegas. O Festival Viva Las Vegas é um dos maiores festivais do mundo, responsável por retomar a cultura vintage, a cultura da década de 40 e 50. Reúne carros antigos, bandas do estilo, né, do gênero rockabilly e afins, pin-ups e burlescas. E eu me inscrevi para esse concurso há um mês atrás, e esse mês agora de janeiro todo abriu para votação. As 6 mais votadas, elas são classificadas para disputar a final em Las Vegas. Eu estou em 4º lugar. Agradeço muito as pessoas que votaram em mim. Eu recebi mais de 600 votos durante esse mês. E são 30 participantes, você falou. São um pouco mais de 30 participantes, né? Já foram selecionadas 6 meninas pela votação dos jurados. E agora é pela votação do público. Muito boa sorte para você. Obrigada, Ed. Obrigada, e quero agradecer também a todo mundo que votou em mim, que foi um voto gratuito, super carinhoso. E é que nem eu falo, eu já me sinto uma vitoriosa só por ter pessoas assim do meu lado. Loucos por Flashback termina aqui, infelizmente já deu tempo, vamos terminar. Mas antes de terminar, a Cíntia vai fazer uma apresentação para nós aqui. Aurora Divine, muito obrigado pela sua audiência. Vamos lá, Cíntia. Obrigada, Ed. Big fine daddy.
time. I don't need a house, a Cadillac car, gold or diamond rings. I don't need champagne or caviar, but baby, let me tell you, there's just one thing. I need a big fine daddy. I need a big fine